Bom dia, meus amigos, minhas amigas do nosso canal Seu Mordomo Financeiro. Alexandre Milen falando aqui, analista de investimentos do canal do Seu Mordomo e da Harami Research. Hoje o tema é bem interessante, nós vamos analisar as duas grandes mineradoras aí da nossa B3, né? Nós vamos falar da Semin 3, né, que é a CSN, e nós vamos falar também da Vale, né? Elas já deram muitas alegrias aí para nós, investidores, né? No curto, no médio e no longo prazo, mas ultimamente elas estão apanhando bastante, né, pessoal? Então, nós vamos fazer aqui uma análise bem bacana, vamos fazer uma batalha entre essas duas ações, vamos ver qual que está melhor, qual que está pior, se elas vão cair, se elas vão subir, qual a perspectiva delas, tá? Então, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é uma análise, mas é um setor que está, ele é muito dependente, né, das exportações, obviamente, né, das commodities, de minério de ferro, e isso aí vai impactar na China também, que é a nossa maior compradora, e nós vamos saber realmente finalmente, né, o que está acontecendo com elas. Eu peço que para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam. Se você achar bacana esse conteúdo aqui, ative o sininho aí do Instagram. Participe também do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. É um grupo bem bacana, bem dinâmico também ali. A gente troca informações de forma gratuita ali sobre investimentos e sobre finanças. Para você participar desse grupo, é só ali, ó, entra aqui na descrição desse vídeo e você vai já tem um link que cai direto ali no WhatsApp, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos ao que interessa. Vou compartilhar aqui com vocês uma primeira tela. Bom, vamos começar falando da Semin 3, né? O código dela é CMIN3, é a CSN Mineração. O valor da cota dela está hoje, atualmente, ali pela casa de R$ 4,09. Ela teve ela teve aí um intervalo das 52 semanas, ou seja, um ano, ela teve uma variação de R$ 2,81 até R$ 5,20, ou seja, a máxima dela, né? Hoje está em 4,09, chegou a bater 5,20. Ela paga um bom dividendo, tá? Para ações. Então, um dividendo de 22,26% ela pagou nos últimos 12 meses. É um dado interessante aqui. Né? Hoje é difícil a gente ver uma empresa de ações que paga dividendos assim tão considerável, né? E ela teve uma valorização, como eu falei, ó, muito boa também nos últimos 12 meses, de 24,70%. Ótima valorização também, mas nós vamos aqui analisar no final desse vídeo de forma gráfica. Tá, o que está acontecendo com a CSN, tá? Os resultados dela e de sua controladora, que é a CSN Mineração, né? E a gente está falando disso, na verdade, a CSNA3, né? Ela é um pool, tá? Uma cuida de metalurgia, né? Vamos dizer, de metais, e a que controla, vamos dizer, é a Semin que a gente está analisando aqui, tá? Os resultados foram pouco animadores no segundo trimestre de 2023, né, de acordo com meus colegas analistas. Contudo, durante a conferências, os executivos das companhias defenderam enxergar melhorias operacionais no futuro e ainda falaram de questões como dividendos e ofertas públicas iniciais, que são os IPOs, né, de subsidiárias. Tá? Ou seja, eles discutiram, eles falaram que a tendência da Semin 3, a gente acabou de falar que ela vai pagar dividendos, né? Ela está pagando dividendos aí na casa de 22, ela pagou no ano passado, e que para o próximo ano, ela também, né? Os gestores aí da Semin falaram que tem assim uma perspectiva de pagar ótimos dividendos também para os próximos trimestres e os próximos anos, tá? O Credit Suisse, por exemplo, definiu os resultados da companhia como fracos, mas já esperados.
O JP Morgan usou os mesmos termos para definir os números do período, que vai de abril a junho, tá? A gente está falando aqui da última análise que teve em relação aos fundamentos, né, da Semin 3, tá? O trimestre foi marcado por deterioração no aço, ou seja, o aço custou mais alto, tá? Em relação à mineração, os preços mais baixos, né? Que aqui a gente está falando de aço, né? Em relação a CSN A3, mas aqui em relação aos minérios, né? Isso tudo, pessoal, como é a mesma empresa, vai impactando, né? É um grupo, né? O minério, ele está com preço mais baixo do que o habitual. E, obviamente, isso daí impacta nos fundamentos da empresa, tá? E cimento também com os preços mais baixos, tá? Então, já começa uma dica aí. A deterioração dos balanços da CSN e da controladora de mineração, contudo, já era esperado. Sobre a CSN no segmento de aço, o mercado brasileiro está pouco aquecido, bem como o da China, o principal comprador deste produto no mundo, com a reabertura frustrando, né? A reabertura depois do Covid, a China a gente achou que iria dar explodir realmente e aí está estagnada, né? Além do impacto no faturamento, essa pressão pesa também nos custos, com menor diluição dos gastos. Fora isso, os analistas também pontuaram o fato de que problemas operacionais enfrentados pela CSN no primeiro trimestre ainda refletiram no segundo trimestre, tá? Então, além de tudo, esse problema da China e tal, ainda tem um problema operacional, tá? Que também isso tudo reflete na valorização da empresa. A siderúrgica teve gargalos de produção em sem-forno de oxigênio básico, lá em Volta Redonda, né, no estado do Rio de Janeiro, o que levou a empresa a aumentar suas compras de placas e aumentou ainda mais os custos, tá? Então, antes da gente falar da Vale, o problema maior aqui, em relação a CSN Mineração, seria os números não estão bons, né? Em relação, o minério está muito barato. A China também não está muito interessada agora em comprar o nosso minério de ferro e, ao mesmo tempo, produzir lá, né? A gente achava que ia ser uma escalada na produção e realmente está muito tímida, né? E a gente é altamente dependente do minério de ferro, por isso que nos fundamentos não é muito assim promissor tanto para a CSN quanto a Vale, tá? Por conta que a gente é dependente, infelizmente, da China, de um único país, né? A Vale, o valor atual da cota está em R$ 63,03. Teve um dividendo, né, nos últimos 12 meses de 6,51%, e a cota, olha aqui, ó, aqui já desvalorizou 0,97% nos últimos 12 meses, tá? Aqui, ó, falando um pouco da Vale, este foi o maior ganho semanal para o minério de ferro, tá? Nas bolsas, essa aqui é a bolsa da China, desde junho. O movimento vem antes da temporada de pico da atividade de construção na China, que acontecerá no próximo mês, tá? Agora no mês de setembro. O movimento de alta, no entanto, não vem sendo padrão para a Vale em 2023, ó. No ano, a companhia registrou desvalorização de 30,20% em suas ações, puxada pelo fraco desempenho econômico da China, como eu comentei anteriormente, e a baixa nos preços do minério de ferro. Vocês estão entendendo? Então, até aqui na Vale, é a mesma coisa que eu falei. O fraco desempenho econômico da China, que não produz carro, não produz mais televisores, não produz mais, enfim, vamos dizer, produtos ligados a commodities de minério, e ainda o preço do minério de ferro está cotado muito baixo, tá? O receio de que a economia chinesa não volte ao patamar de pré-pandemia vem afetando as ações da Vale e o mercado brasileiro, já que 30% das exportações do país são destinadas à China. No segundo trimestre de 2023, por exemplo, a atividade econômica avançou apenas 0,8 em relação ao trimestre anterior na China, o que foi lido como uma estagnação, ou seja, como acabamos de falar,
né, a produção chinesa econômica está parada, está estagnada. Além disso, o pedido de proteção contra a falência da gigante chinesa do setor imobiliário, a Evergrande, na quinta-feira, acendeu uma luz vermelha no mercado, tá? Essa empresa do setor imobiliário, ela é gigante lá na China, ela já teve problemas ali no passado, né? Ela teve problemas e aí o governo chinês foi lá e ajudou, né? Investiu dinheiro na Evergrande e ela é uma gigante de construção de imóveis, tanto imóveis comerciais como imóveis residenciais, e ela está de novo agora, ela está com um pedido novo, né? De pedido de proteção de falência. Isso é péssimo, né, para a Vale e até para a CSN também. Paralelamente, outra grande gestora de ativos ligada ao segmento da China, né, a Zhongtong International Trust, não pagou os juros de produtos financeiros. Então, aqui foi uma análise aí para vocês, assim, de fundamentos, né? A ideia de fundamentos. Agora eu vou compartilhar com vocês o gráfico aqui e a gente vai falar rapidamente desses dois ativos. A gente vai comparar um com o outro, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, falando da CSN, aqui a gente percebe que ela está lateralizada, os preços ali estão batendo na casa entre R$ 5 e ali aproximadamente R$ 3,90, tá? Ou seja, no gráfico diário, a curto prazo, ela não tem uma tendência definida, só que eu acredito realmente que, infelizmente, a CSN, no curto prazo, ela está aí para venda, ou seja, não é momento de comprar, ela está agora hoje ali por volta de R$ 4,21, acredito numa queda, se ultrapassar essa casa de R$ 4,06, ela deve buscar a casa de R$ 3,90 e depois a casa de R$ 3,80. Então, acredito que a CSN no curto prazo é para queda, ok? Agora vamos na Vale. A Vale, ó, se a gente observar aqui no gráfico mensal, aqui eu e os nossos clientes aqui da Harami já ganhamos muito dinheiro com ela. Olha, observe esse cruzamento aqui de médias móveis, ó, quando essa linha azul está acima da linha vermelha. Desde 2017, a Vale só cresceu, tá? Opa, peraí. Ó, ela só cresceu, teve uma valorização aí de quase 300% de 2017 para cá, ou seja, ela está valorizando ali 283% de 2000, ali de março, abril de 2017, né? Quem pegou essa penada aí está nadando de alegria e não é a hora de vender, né? Isso quem quer uma posição mais a longo prazo, position, né? Fazer uma posição não de swing trade, de day trade, mais a longo prazo. Então a pessoa aí, né, o investidor está nadando de braçada, mas no curto prazo, o que a gente espera? Essa média móvel aqui vermelha está cruzada para a venda, né? Ele não consegue ultrapassar essa linha de resistência em 70. Hoje o preço está em torno de R$ 64,10, ali é 12 centavos, 9. Acreditamos que se ultrapassar o preço de 62, deve buscar a próxima linha de suporte em R$ 58. Ou seja, para Vale, tanto para Vale quanto CSN, acreditamos que elas não estão para compra, estão mais para uma posição vendedora para venda, elas estão baixistas, tá bom, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Ative as suas notificações, assistam também o nosso vídeo do nosso mordomo financeiro, Fábio Sobreira, ok? Muito obrigado, um abraço, uma ótima semana para vocês. Até mais.